Boa tarde, pessoal. Então a gente vai começar nosso terceiro conteúdo, né, aqui pela atividade remota, né? Lembrando que a gente vai fazer uma introdução, vai falar sobre o conteúdo aqui e a gente tira as dúvidas no fórum, tá certo? Muito importante vocês participarem do fórum para poder explanar as dúvidas e também presente nas aulas, né? Muito bem. Então esse assunto na nossa aula de hoje é banco de sementes e os mecanismos de dispersão de sementes. Então, o que vem a ser o banco de semente? O banco de semente no solo representa a diversidade de espécies de plantas daninhas no solo, variáveis em número de espécies no seu perfil, em função de diferentes manejos do mesmo. A existência de um banco de sementes no solo dá-se em função de espécies já existentes na área ou de outras introduzidas pelo cultivo da terra. Então, pessoal, o banco de sementes é aquela quantidade de sementes de mesma espécie ou de espécies diferentes que estão presentes no nosso solo em uma determinada área, em uma determinada profundidade. A partir da hora que eu mudo a profundidade do solo, eu mudo o meu banco de semente. Se eu tenho uma espécie, eu estou analisando uma espécie dentro de um banco de semente. Se eu coloco duas espécies, ela também, eu vou passar a analisar duas espécies dentro de um banco de semente. Isso parece um pouco óbvio, mas em função do banco de sementes, a gente consegue perceber que é muito difícil a gente erradicar uma planta daninha de uma área. Por quê? Porque a partir da hora que uma planta é introduzida e eu começo a manejar aquele solo, aquela espécie que estaria ali superficialmente, aquela semente daquela espécie que estaria superficial, ela vai para uma profundidade maior. E nessa profundidade, ela vai permanecer ali por anos. Então é muito difícil a gente erradicar uma planta numa determinada área. Como que estabelece, então, o banco de semente? Então, as plantas daninhas, elas, em função de variadas condições de manejo, cultura, dos meios de controle, quantidade de semente que morre, fungo, inseto que preda aquela semente, vão ser afetadas também pela questão da densidade e do envelhecimento daquelas sementes. Umas germinam, outras não germinam. Então, as condições de clima e solo alterado, condição de manejo, reverte solo, plantio direto, convencional, tudo isso interfere no estabelecimento e na longevidade desses bancos de semente no solo. Então, é um processo muito dinâmico, muito rico, onde tudo vai variar, mas uma vez instalada, dificilmente a gente vai conseguir eliminar aquela espécie daquela área. A disseminação delas vão acontecer, as plântulas estabelecidas produzem quantidades variáveis de sementes maduras, conforme a espécie, e pode ser disseminada anterior, durante ou posterior aos procedimentos de colheita da cultura. Afeta o comportamento do banco de sementes. Então, essa disseminação aí está relacionado muito ao tempo da semente, de vida dela, né? E aí as condições de manejo vão interferir também na disseminação e na manutenção dessas sementes nesse banco de sementes. Sobrevivência. As sementes elas variam, né, de espécie, manejo também interfere de novo, né, mas as sementes elas variam aí de 2, 3 anos até 40 anos, como é o caso, por exemplo, no Atrapoeraba. Uma outra condição também que vai interferir na sobrevivência é a quantidade de sementes que uma planta é capaz de produzir. Então, no caso do caruru, a gente tem uma espécie que produz mais de 120 mil sementes por planta, pode produzir até mais de 100 mil sementes por planta. Então, em função disso, facilita muito a sobrevivência dessas espécies no banco de semente. Então, quais são os fatores que afetam o banco de semente no solo? Então, a germinação, a partir da hora que ocorre a germinação, uma quantidade de sementes
vai reduzir, porque vai estar formando plântulas. Atividade microbiana, que vai deteriorar a semente. Exaustão metabólica da semente, que ela vai respirando, quanto mais velha ela vai ficando, mais ela respira. Então, o ponto máximo de respiração da semente seria quando ela está próxima a morrer. Então, também vai diminuir o banco de sementes. A germinação fatal, que é o caso dela germinar em condições não ideais, o caso de uma semente velha, por exemplo, também. Um método de cultivo, plantio direto ou o convencional, altera também o banco de semente, vai reduzir. Os tratamentos químicos também, e a alelopatia também são tratamentos, são efeitos que vão reduzir o banco de semente. No caso dos tratamentos químicos, principalmente no caso de herbicida pré-emergente. O que vai aumentar o banco de semente é um não controle das áreas adjacentes. A máquinas e o homens, pássaro, pode trazer também sementes de fora para dentro. E o não controle de espécie infestante, fazendo com que ela venha a reinfestar a área. Então, como conceito de dormência, a gente termina ali a parte de banco de sementes, e como conceito de dormência, a gente tem dois tipos. A aquiescência, que é a dormência ambiental, a semente germina assim que os fatores ambientais se tornem favoráveis, e a dormência nata, que é devido a fatores internos da semente, que são aqueles fatores genéticos, determinado pela característica genética. O tegumento, que é impermeável à água, que é impermeável ao oxigênio, são os inibidores bioquímicos, a imaturidade do embrião. Então, isso aí seria a dormência nata. O processo de germinação, pela ilustração aqui, a gente percebe que tem duas coisas diferentes aqui. Então, do lado esquerdo de vocês, a gente tem uma parte da germinação real, que é quando o tegumento se rompe em função da radícula que rompe, que atravessa esse tegumento. Então, isso é a germinação própria, é a verdadeira germinação. Ao lado direito de vocês aqui, vocês podem ver uma plântula que rompe o solo. Então, essa plântula, ela está em fase de emergência. Então, é uma situação um pouco diferente de emergência de germinação. Às vezes a gente está lá no campo e fala assim, tantas plantas, estou vendo que aconteceu a germinação. Por que você está vendo que a germinação aconteceu? Não, porque eu estou fileirinha de milho aqui que saiu do solo. Aquilo é emergência. Obviamente, com a emergência já aconteceu a germinação. Mas se quiser ver a germinação própria, tem que ir lá desenterrar a terra e olhar para ver se a semente realmente está germinando. A semente, então, ela é considerada germinada quando ocorre a protrusão da radícula. Antes disso, ocorre o processo germinativo. Para se obter uma boa germinação, a gente analisa a rapidez da germinação, a uniformidade e a alta porcentagem de germinação. Como tipo de germinação, a gente tem a epígea e a hipógea. Epi é acima, gea, germinação. Então, o que vai acima na germinação epígea? A semente é lançada acima do solo. Então, a gente tem aqui o fato da germinação, como vocês estão vendo. Aqui, a semente ela vai ser lançada para cima do solo, libera o eixo radicular, o hipocótilo, que vai formar a raiz, e a partir da semente lançada acima do solo, acontece o desenvolvimento da parte aérea, típica de plantas dicotiledôneas, folha larga. Aqui, no outro caso, a gente tem uma germinação hipógea, que é o caso do milho. Hipo, abaixo, gea, germinação. A gente tem aqui, então, no caso do milho, a semente que fica abaixo do nível do solo, e aqui a gente tem o
a emergência do eixo epicótilo, que vai acima do nível do solo. Isso é o caso, então, de uma semente hipógea. No fenômeno da germinação, a gente tem aqui, então, ela absorvendo água, que é a fase da embebição. Aqui a gente tem uma fase de desenvolvimento dos órgãos, que é essa fase 2. Aqui a protrusão da radícula e aqui a retomada do crescimento, que é a fase 3. Então está aqui o slide mostrando o que eu acabei de falar para vocês. O efeito da temperatura. Quanto mais alta, vou aumentando a minha temperatura, vou favorecendo a germinação, até chegar a um momento ótimo, uma fase ótima, e persistindo o aumento da temperatura, eu terei aqui uma redução da minha germinação. No caso da luz, a gente tem o efeito chamado de fotoblastismo, que é o estudo da germinação em relação ao estímulo da luz. Então a gente tem sementes que independem da luz, ou seja, germinam tanto na luz quanto no escuro. As sementes que são dependentes da luz, germinam na luz, fotoblástico positivo, e as insensíveis à luz, que germinam exclusivamente no escuro. E aí a gente tem aqui uma experimentação, no caso de esse experimento aqui, ele usou luz vermelha e vermelho longo, e sempre que ao final fez vários ensaios, fez vários testes de flashes de luz, e ele observou que o último flash interferia na germinação. Então aqui, sempre que aplicou a luz vermelha, germinava. Por último, ó, vermelho por último, germinava. Vermelho por último, germinava. Vermelho por último, germinava. E aí ele foi procurar entender o que acontecia na semente. E percebeu que a luz vermelha, com 660 nanômetros, estimula o fitocromo da semente 730 nanômetros. Esse fitocromo ativa a produção de giberelina e a semente vem a germinar. Quando aplica o vermelho longo, 730 nanômetros, estimula a forma fitocromo vermelho, 660 nanômetros. Ativa a produção de ácido abscísico, logo a semente não germina. Quanto aqui os meios de dispersão, a gente tem as sementes que vão ser dispersadas por sementes e as de processo vegetativo. Qual que é a grande diferença desses dois casos aí? As sementes que produzem, as plantas que produzem sementes, elas aceitam qualquer tipo de controle, mecânico ou químico. Não tem problema de disseminação. As que produzem de propagação vegetativa, o controle mecânico vai disseminar essas espécies de sementes. Então, daí o problema, elas devem ser tratadas com tratamento químico, com herbicidas. E aqui os mecanismos de dispersão. A gente tem a autocoria, que é feita pela própria planta, que é o caso da mamona. A anemocoria, que pode acontecer quando as sementes têm pelos, asas ou ser de tamanho pequeno, que vão ser disseminadas pelo vento. Então, aqui os exemplos. A hidrocoria, que pode acontecer com enxurradas e chuva, isso acontece com qualquer espécie. A zoocoria é dividido em epizocoria e endozocoria. No caso da epizocoria, os animais que vão levar pelas partes externas dos animais, sementes podem ter cerdas, ganchos ou espinhos, e a endozocoria tem que obrigatoriamente passar pelo trato intestinal do animal. Por isso, endozocoria. E a antropocoria, que é realizada pelo homem, que é o caso do arroz vermelho. E aí a gente termina a nossa aula aqui, e qualquer dúvida a gente tira no fórum. Ok? Boa semana a todos, bons estudos.